Boa tarde, irmãos. Eu sou Vinícius, servo do Senhor, e eu gostaria de falar acerca de um assunto que o Senhor tem mostrado ao meu coração, tem trabalhado em meu coração. Quando eu estava estudando lá em Peniel, um professor, Paulo Tezei, ele abordou o livro dos Coríntios com um tema: chamados para ser aquilo que já somos. E esse tema, para mim, foi muito bom, porque Deus ele trabalhou diversas coisas na minha vida. E, para mim, esse é o tema que define o livro dos Coríntios: chamados para ser aquilo que já somos. Então, eu convido os irmãos a termos um estudo aqui no livro de 1 Coríntios e vermos como é que Deus nos chama para ser aquilo que nós já somos. Então, o que acontece aqui? O livro de Coríntios ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, e ele já teve um contato anterior com esse povo ali. No livro de Atos, no capítulo 18, nós podemos ver o início ali do trabalho na cidade de Corinto, em que Paulo ele conhece até Priscila e Áquila. Ele trabalha ali durante um tempo, e ele escreve essa carta para corrigir alguns problemas que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto. Provavelmente, Paulo estava em Roma, e ele escreve isso como uma forma de tratar o coração que estava errado dos coríntios, o coração que estava se desviando das verdades do Evangelho. E Paulo ele decide então ajudar os irmãos tratando tudo isso em uma carta. E para a gente entender um pouco mais sobre o que estava sobrevoando a cidade de Corinto, para a gente ter uma noção do que estava sobrevoando essa carta aqui, vamos entender um pouco o contexto. A cidade de Corinto era uma cidade grega, que era muito influenciada tanto por Roma e também por outras nações, porque a cidade de Corinto é uma cidade portuária, era uma cidade muito rica, era uma cidade muito famosa naquela época, porque pessoas de várias regiões vinham até ali a fim de comércio, a fim de comercializar com outras pessoas. Então a cidade de Corinto era uma cidade portuária e comercial, recebia gente de todo canto naquela época. A cidade de Corinto também é conhecida por ser um istmo. Era conhecida por ser um istmo. O que é isso? É um pedaço de terra meio curto que conecta duas partes maiores, que conecta dois pedaços de terra maior. Então, Corinto era uma cidade meio curta, assim, que tinha mar em ambas as suas partes laterais. Então, eles recebiam essas embarcações pelas laterais, né? Era um istmo que conectava dois pedaços maiores de terra. Então, dentro dessa cidade de Corinto, pessoas que vinham de diversos lugares, a realidade grega e romana ali daquela época, traziam consigo pensamentos daquela época. Os filósofos helênicos, os filósofos gregos, tinham muita influência ali na cidade de Corinto. Eles difundiam as suas ideias, eles difundiam seus pensamentos, eles influenciavam massas, e influenciavam essas massas com seus pensamentos filosóficos. Eles valorizavam que o conhecimento, irmãos, era algo superior. O conhecimento te fazia superior aos demais. O conhecimento te levava para uma realidade espiritual que te tornaria maior do que as outras pessoas. E isso tudo, essa realidade do conhecimento te levar a ser mais espiritual, estava influenciando os crentes de Corinto naquela época. E por trás desse pensamento, do conhecimento te levar a ser maior, espiritualmente falando, está influenciado pelo dualismo grego, que era uma ideia que os filósofos tinham ali naquela época. O que consistia esse pensamento do dualismo? Então, o dualismo pregava que o corpo é mau e o espírito é bom. Então, o corpo é inferior e o espírito é superior. As coisas espirituais são mais importantes do que as coisas do corpo. Nós vemos isso também influenciando a igreja de Corinto. Por exemplo, Paulo ele fala: glorifiquem a Deus no seu corpo. Olha só, corpo, na mentalidade dualista grega, era inferior ao espírito. Os coríntios estavam se envolvendo com prostitutas. Por quê? Se o corpo é ruim, eu posso fazer o que eu quiser e não vai ter problema. E o espírito é o que precisa estar bom. Se o corpo é mau, o espírito é bom. Então não preciso me preocupar com o corpo. E isso estava levando os irmãos a terem ideias erradas acerca do evangelho. Estavam prejudicando seus corpos.
Veja, Paulo também no capítulo 15, ele fala da ressurreição de Jesus, a ressurreição do corpo. Então veja como Paulo ele ataca diretamente essas ideias filosóficas erradas que estavam influenciando os crentes de Corinto e estavam manchando o evangelho do Senhor Jesus. Então essas coisas estavam ali contribuindo na cidade de Corinto, eram pensamentos que cercavam a cidade de Corinto. Também idolatria. Corinto recebia pessoas de várias nações e essas pessoas traziam seus deuses consigo. Então a cidade de Corinto era extremamente idólatra, era extremamente influenciada por idolatria, extremamente influenciada por deuses pagãos, sem contar pelo fato da cidade ser greco-romana, e já tinha os deuses ali de Roma, tinha os deuses também da Grécia, e isso também influenciava a cidade. Então, a igreja de Corinto, a igreja de Deus, está inserida no meio disso tudo, dessa bagunça toda aí na cidade de Corinto. E ela, infelizmente, estava deixando coisas influenciarem a sua vida e o evangelho do Senhor Jesus. E Paulo, então, ele decide escrever para os irmãos de Corinto a partir das coisas que ele leu e ouviu. Então, aqui no capítulo 1, no versículo 11, olha o que fala. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Então, Paulo, ele mostra que ele foi informado pelos da casa de Cloe. Ele ouviu coisas a partir desses irmãos e ele decidiu, então, tratar com os irmãos de Corinto. Agora, olha no capítulo 7, o que fala? Capítulo 7, versículo 1, fala o seguinte: quanto ao que me escrevestes, é bom que homem não toque em mulher. Então, Paulo, ele não só tratou as coisas que ele ouviu dos da casa de Cloe, mas também esses irmãos provavelmente mandaram cartas. E Paulo leu essas cartas. Então, ele também trata as coisas que ele leu nessas cartas. Então, nós vemos essa divisão aqui no livro de Corinto, que não só tem coisas que Paulo ouviu, mas também que Paulo leu. E, irmãos, o propósito de 1 Coríntios é que Deus quer que nós sejamos transformados pelo Evangelho e que vivamos em coerência com esse Evangelho, com o verdadeiro Evangelho. Nós, irmãos, somos chamados para ser aquilo que já somos. Nós vamos entender mais sobre isso. Nós, então, vamos ver como é que Deus ele nos chama para ser aquilo que já somos. Então, irmãos, Corinto era uma cidade extremamente influenciada por outras nações, por outros ídolos, por pensamentos filosóficos, mas Deus nos mostra que os coríntios tinham uma identidade. A igreja de Deus, a igreja dos coríntios ali, tinha uma identidade. A sua identidade se apoia em quem? Em Jesus Cristo. A identidade dos coríntios estava firmada, a base delas, a base dessa identidade era o Evangelho, é Cristo Jesus. E Paulo, ele lembra os coríntios disso. Paulo, ele quer lembrar que os coríntios, eles têm uma identidade. Em confrontação a essas coisas erradas que estavam acontecendo ali na cidade de Corinto. Então, no versículo 2 do capítulo 1, fala o seguinte, e esse aqui é o versículo norte para o restante da carta inteira. Capítulo 1, versículo 2. Se você não tem uma Bíblia para acompanhar, não se preocupe, porque vai aparecer o texto aqui na parte inferior da tela. Diz o seguinte, versículo 2 do capítulo 1. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então Paulo, ele começa apresentando a posição ali dos coríntios. Vocês, meus irmãos, são santificados em Cristo Jesus. Paulo, ele fala isso para os coríntios. Vocês já são santos. Vocês são santos como posição em Cristo Jesus. Vocês foram lavados, vocês foram regenerados, vocês foram justificados pelo Senhor Jesus, sendo feitos assim santos em Cristo Jesus. Então essa era a posição dos coríntios. E ninguém podia tirar isso deles. Ninguém poderia tirar essa posição deles, porque o sangue de Jesus foi o que deu a eles essa posição de santificados. Só que é interessante que Paulo ele fala o seguinte, ele fala que eles são santos, mas ele fala o seguinte, chamados para ser santos. Como assim, Paulo? Eles não são santos?
Então, por que que eles estão sendo chamados para ser santos? E aqui, irmãos, está o norte da carta. Nós temos uma identidade em Cristo, mas muitas vezes nós não vivemos em coerência com essa realidade. Muitas vezes nós não vivemos em coerência com a vida, com a posição que nós temos em Cristo Jesus. Esses irmãos de Coríntios, eles eram santos, mas eles não estavam vivendo como santos. Eles não estavam vivendo como salvos em Jesus. Nós vamos ver mais para frente que Paulo vai chamar eles de carnais. Então, irmãos, somos santos, mas também somos chamados a viver em coerência com essa realidade. Nós somos chamados a viver como santos. Se somos santos, precisamos viver como santos. Afinal, nosso Deus, Ele é santo, Ele é puro. E Ele não vê, Ele não pode contemplar a iniquidade. Então, chamados, vejam bem, chamados para ser aquilo que eles já são. Eles são chamados para serem santos, mas eles já são santos. Chamados para ser aquilo que eles já são. E então Paulo, ele começa, depois disso, a descrever as riquezas que a igreja de Corinto tem. A igreja de Corinto era muito rica, irmãos. Mas eu não falo de forma financeira, eu falo de forma espiritual. Era uma igreja muito rica. A partir do versículo 4, nós podemos ver isso. Sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Irmãos, essa igreja era rica da graça de Deus. Deus tinha derramado de forma especial a sua graça ali sobre essa igreja. Versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos. Nele, os irmãos ali de Corinto, eles foram enriquecidos no Senhor Jesus. E veja, em toda palavra e em todo conhecimento. Conhecimento aqui é importante. Lembra lá do que nós falamos sobre os filósofos gregos, que valorizavam o conhecimento, porque o conhecimento te fazia ser mais espiritual? Então, os irmãos de Corinto, eles estavam sendo ricos da graça de Deus, da palavra de Deus, do conhecimento do Altíssimo. E eram irmãos ricos. E não só disso, mas também de outras coisas. Olha bem, versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, esses irmãos, eles tinham todos os dons ali na igreja. Os irmãos de Corinto tinham toda sorte de dons ali dentro da igreja deles. Eles tinham dom de línguas, eles tinham dom de profecia, eles tinham dom de ensino, eles tinham dom também de serviço, eles tinham toda sorte de dons ali dentro. Não faltava nenhum dom. Eles eram muito ricos, irmãos, espiritualmente. Só que eles estavam usando esse conhecimento de Deus para se sentirem mais espirituais do que os demais irmãos. Eles estavam usando a riqueza deles de forma ilegítima. Eles estavam usando a riqueza que eles tinham ganhado de Deus, pela graça de Deus, como forma de se orgulhar. E essa palavra aqui, orgulhar, ela é muito importante dentro do livro dos Coríntios. Por quê? Porque os crentes em Corinto estavam sendo tremendamente orgulhosos. Muito orgulhosos. Então, Paulo, mostrando a riqueza que eles tinham, também mostra como eles faziam parte da comunhão de Deus. Veja comigo os versículos 8 e 9. O qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, os irmãos de Corinto, eles tinham comunhão com o Senhor Jesus, eles foram chamados a essa comunhão. Eles tinham comunhão com o nosso Senhor. E é interessante nós notarmos como Paulo ele destaca essas questões aqui. No capítulo 1, versículo 30, ele fala o seguinte: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então Paulo ele apresenta como eles têm essa comunhão com Jesus. Vós sois dele. Os irmãos de Corinto tinham comunhão com o Senhor Jesus, eram ricos espiritualmente. Eles faziam parte da comunhão com o Senhor Jesus. Vós sois dele. No capítulo 3, no versículo 16, Paulo fala o seguinte:
Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, ainda nesse ponto de mostrar a comunhão que eles tinham com Deus, ele mostra a realidade de que os coríntios são templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro deles. O Espírito Santo mora no coração deles. Eles também, irmãos, foram lavados e regenerados, fazem parte da comunhão com o Senhor Jesus. No versículo 11 do capítulo 6, fala o seguinte: tais fostes alguns de vós. E Paulo está falando sobre alguns pecados ali, como por exemplo adultério, como por exemplo sodomia, como por exemplo maldizentes, avarentos. Paulo está dizendo que essa é uma realidade do mundo, pessoas pecadoras. E ele fala: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então Paulo, apresentando essa realidade da comunhão com Cristo, mostra que eles foram lavados e regenerados. Paulo também mostra que eles foram comprados pelo sangue do Senhor. No versículo 20 do capítulo 6, ele fala: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus aonde? No corpo. Lembra lá do dualismo grego? O corpo é inferior ao espírito. Então, Paulo ele mostra essa comunhão dos crentes com o Senhor Jesus por meio do lavar regenerador do Senhor. Então, Paulo ele apresenta essa realidade que eles faziam parte da comunhão com Cristo. Mas voltando no capítulo 1, Paulo também, ao longo da carta inteira aos Coríntios, Paulo mostra que ele tem uma mente apontada para o futuro. Paulo, ele então olha para o futuro. Paulo tem uma mente escatológica aqui dentro do livro de Coríntios. E ele mostra também que os irmãos em Corinto estavam com a mente escatológica errada, porque eles estavam antecipando as coisas antes do tempo. Eles, por exemplo, estavam com dúvidas acerca da ressurreição. Irmãos, isso implica totalmente no futuro, porque Paulo usa o capítulo 15 inteiro para mostrar que eles vão ser ressuscitados. Eles receberão corpos glorificados. Lembra lá? O corpo é inferior ao espírito, de acordo com a mentalidade dualista grega. Paulo usa isso para combater esses pensamentos errados que os coríntios estavam tendo acerca do evangelho. Então, Paulo ele mostra essa mentalidade. Nós lemos aqui o versículo 8, por exemplo, do capítulo 1, que fala que Cristo vai confirmar eles até o fim, para serem irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Escatologia. Paulo está apontando para o futuro. Nós, irmãos, nós também somos chamados para sermos aquilo que já somos. Temos uma posição em Cristo. Nós devemos viver de acordo com essa realidade. Porque quando não vivemos de acordo com essa realidade, estamos pervertendo o evangelho do Senhor. Estamos trazendo vergonha para o evangelho de Cristo. Nós temos uma identidade em Cristo. Paulo mostra isso na sua carta aos Efésios, capítulo 1. Nós temos toda sorte de bênçãos espirituais. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Essa é a nossa identidade, irmãos. Somos santificados em Cristo Jesus. Precisamos viver de acordo com essa realidade. Nós somos chamados para sermos santos. No capítulo 1 de 1 Pedro, nós vemos essa realidade. Deus fala: sede santos porque eu sou santo. Nós somos chamados a viver de acordo com a posição que nós temos em Cristo Jesus. Precisamos viver em coerência com isso. Que Deus os abençoe e até a próxima live.